Boa tarde, galera! Boa tarde! Essa é mais uma live sobre dependência emocional. Falaremos hoje do perfil Coitadinho. Então fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente para você conhecer um pouco mais sobre a dependência emocional, entender se você tem esse perfil, para a partir daí você começar a sonhar, voltar a sonhar, aprender a dizer não, tomar as rédeas da sua vida e várias outras conquistas que são pertinentes a essa descoberta, tá certo? Então fica aqui com a gente. Gente, já falamos hoje, já falamos durante essas semanas, né, nessas 4 semanas sobre dependência emocional, perfil coitadinho, perfil campeão, perfil cuidador, perfil bonzinho. Hoje falaremos do perfil coitadinho e na semana que vem falaremos de outro perfil para finalizar essa série de lives sobre dependência emocional, tá certo? Vou chamar aqui, Danilo, para a gente começar juntos. Vamos lá. Yes. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Para quem está nos vendo, né? Tudo bem, mais Karina? uma live aqui hoje, né? Mais uma live. Essa daqui vai ser sensacional, né? Porque a gente vai falar de uma coisa, né? O pessoal que aguarde, porque vai ser realmente uma coisa assim, super, mega, power, fantástica. É isso aí. Bom, galera, é o seguinte, hoje vamos falar, estou aqui testando aqui. Hoje vamos falar do perfil Coitadinho, né? Para quem não assistiu às outras lives, nós fizemos uma série de lives, eu e o Danilo, falando da dependência emocional, falando de vários perfis de dependência emocional. E qual é o nosso objetivo? É que vocês entendam, né? Analisem qual perfil você está encaixado, ou quais perfis, né? Que você pode acabar estando mais de um perfil. Você vai entender por que existe esse perfil, de onde surgiu a dependência emocional e a formação de cada perfil de dependente, para que você, a partir disso, comece a tomar novos rumos na sua vida, fazer escolhas mais conscientes, para que você destrave a sua vida e aprenda, né, Danilo, a dizer não, né, aprenda a resgatar os seus sonhos. Tem várias coisas aqui. Reconquistar o amor próprio, que muitas pessoas deixam de ter o amor próprio justamente por essa dependência. Tem aqui, identificar, destravar a sua vida, né? Muitas vidas estão travadas aí, porque se pode olhar, tem um perfil de dependência. Se sua vida está travada hoje, é vocês que estão aqui presentes e que vão assistir mais tarde no gravado. Você pode estar com algum perfil de dependência emocional. Então, é muito importante que você participe dessa live, que você assista as outras que nós fizemos, para poder vocês destravar a vida de vocês e realmente caminhar, né? Que todos nós merecemos, né? Ter uma vida fluindo, né? E funcionando a todo vapor. Não é verdade? Sim, Danilo. Vamos nos apresentar, né? Para quem não nos conhece. Eu sou Karina Brandão, analista corporal. Né? Faço parte aqui da parceria com o Danilo, que vai falar um pouquinho com vocês aí agora. Tá, joia, meu nome é Danilo, boa noite, boa tarde a todos, boa tarde a todos, estou adiantado. Meu nome é Danilo, eu sou psicólogo, biólogo, né? E analista corporal também, e a gente está exatamente hoje aqui para falar de uma coisa fantástica, que é a dependência emocional das pessoas. A dependência emocional acaba travando a vida das pessoas, e não só travando, como ela faz a vida não destravar. Então, a gente está mostrando para as pessoas o que é essa dependência emocional, o que ela faz na vida das pessoas, e a gente identificou 5 perfis de pessoas que têm acabam tendo essa dependência emocional. Então, nós começamos já a falar nas outras lives, né, dos outros perfis, e hoje nós vamos falar exclusivamente, né, dando alguns toques, né, mas vamos falar desse perfil, que é o perfil do coitadinho. Você conhece alguma pessoa que se sente coitadinha? Alguma pessoa assim que a gente até fica com peninha dela? Vocês conhecem alguém assim? É exatamente sobre essa. Que a pessoa tem. É isso que a gente vai tratar hoje aqui, não é, Karina? Exatamente. Vocês vão entender o que está por trás dessa situação, né? Tanto você identificar se você é essa pessoa, se você está convivendo com essa pessoa,
e de onde surgiu, né, esse perfil. Como começa? Uhum. Onde tudo começa. Né? Então, vamos lá, gente. Então, o coitadinho é aquela pessoa que é cheia de problema, que ela tudo dá errado na vida dela, problema financeiro, problema com relacionamento, problema com cachorro, com tudo que você imaginar. Essa pessoa, você olha para ela, é o problema em pessoa. Então, de alguma forma que vocês vão entender por que essa pessoa, ela vive rodeada de problemas. É como se ela precisasse ter esses problemas para algum objetivo. Inconsciente, mas tem um objetivo aí por trás que a gente vai revelar nessa live, certo? Uhum. Então, fica até o final, que vocês vão aprender muita coisa, tá certo? Cola aqui, fica até o final, vamos lá. Então, essas pessoas se sentem perseguidas, elas têm essa sensação de que são perseguidas, injustiçadas, azaradas, e sempre precisa de alguém para intervir na vida delas e resolver o problema delas. Elas não têm, elas mesmas não resolvem esse problema. Elas precisam que alguém apareça, um salvador ou uma salvadora apareça para realmente dar um jeito e resolver aquilo que aquela pessoa, né, acha que é injustiçada, né, e tem que ter alguém para salvar ela. Então, essa é uma característica muito forte. Ó, já teve gente falando que bomba realmente, viu? Olha, tem gente aqui, o Mário botou, eu conheço sim, estou tentando lidar com essas pessoas. Ótimo, então continua aqui na live, gente, porque olha só, eu vou dar uma deixa aqui para vocês. Você que conhece alguém que tem esse perfil, tenha muito cuidado, porque possa ser que você esteja alimentando o perfil dessa pessoa. Porque os perfis de dependência emocional, normalmente eles se combinam, né? É o bonzinho, o coitadinho com o bonzinho, né? Com o meu coitadinho. Não, o cuidador precisa do bonzinho. Enfim, tem um perfil que alimenta o outro. Se torna uma relação doente de duas pessoas. Né? Não gravei agora, assim, ao vivo, quais são os perfis, mas tem opinião que a gente pode esclarecer depois. Mas, assim, um perfil doente, ele vai atrair outro doente. E essas pessoas, elas vão estar alimentando a sua dependência emocional. Então, é importante que vocês entendam, né? Hoje, nesse perfil coitadinho, para você saber se você tem ou se você está alimentando o perfil dessa pessoa. Às vezes, achando que está ajudando, às vezes achando que você sente na obrigação de estar fazendo aquilo, e às vezes você está alimentando algo e gerando problema para você. Então, fica de olho aí, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, são pessoas que, de alguma forma, elas se isentam da responsabilidade do que elas fazem, porque elas se sentem vítimas da situação. Então, já começa... Então, se a pessoa não tem a consciência disso, do que está por trás dessa atitude, ela vai continuar agindo a vida toda desse jeito. A vida dela vai estar travando, ela não vai entender por quê, e vai sempre esperar que alguém apareça para resolver uma coisa que ela tem que resolver. Cida, falando agora sobre... Quando você olha, né, para a vida dessas pessoas, realmente está tudo um problema. Você fica, meu Deus, essa pessoa é tão boa, né? E essa pessoa, tanto problema com ela, coitada dela, né? Então, assim, é o momento agora de você entender onde surgiu tudo isso, onde tudo começou. E Danilo vai falar isso para vocês, que é na infância. A gente sabe que tudo começa na infância, né? Essas coisas sempre aconteceram na infância. Mas antes de eu falar isso, deixa eu falar algumas coisas para vocês, só para vocês entenderem bem claro o que é isso. Essas pessoas, elas são assim, parece que as coisas sempre sobram para ele, né? Ele tá sempre... Aconteceu alguma coisa, ele é o culpado da história, né? Ele que está lá, ele é que é o coitado da história, né? E tem uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção na nossa vida, né? Na realidade, as pessoas, onde elas estão e o que elas estão fazendo, a gente acredita que tudo é fruto das escolhas que elas fizeram durante a vida. Todas as escolhas que elas fizeram, boas ou ruins, levaram elas a chegar onde elas chegam. Então, nós entendemos, né, que a responsabilidade, né, por aquilo que acontece na sua vida é totalmente sua. Só que para essas pessoas é exatamente o contrário. Eles acham que tudo que acontece na vida deles não foi culpa deles, né? Foi alguma pessoa que aprontou, teve algum vilão, teve algum monstro, teve alguma coisa, algum problema.
são pessoas extremamente negativas. São pessoas que... Você conhece alguém assim? Presta atenção. Alguém que... Você vai falar com a pessoa, ela só fala coisa ruim, ela não fala nada bom. A vida dela, ela só fala de problema, ela nunca está assim, satisfeita, ela nunca está contente. Então, esse tipo de pessoas provavelmente tem um alto grau de dependência emocional e se parecem muito com esse perfil que a gente está fazendo, né? Então, quando você olha para uma vida de uma pessoa que é coitadinha, parece que a vida desse cara está cheia de problemas, né? Parece que ele tem problema na vida amorosa, ele tem problema na vida financeira, ele até tem problema com o cachorro dele que está fazendo xixi no tapete da sala, o carro dele vive quebrando. Então, assim, parece que é uma pessoa que nasceu para ter problemas. Sabe aquele negócio que o pessoal diz assim? Não foi a cegonha que me trouxe, foi o urubu, porque a minha vida é uma desgraça. É mais ou menos uma coisa assim, tá? Então, isso é só para vocês entenderem qual é esse perfil. Então, a pessoa não assume a responsabilidade das coisas que estão acontecendo. O que acontece para a vida dela, acontece para todo mundo. Só que ela não assume como uma responsabilidade dela, assume como uma responsabilidade de alguém que fez alguma coisa e ele entrou nessa jogada de coitadinho. Mas como é que isso tudo começou? A criança, quando ela é pequena, né, ela precisa, de qualquer instância, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida, né? Ela precisa, na realidade, receber o amor dos pais. E essas crianças, elas não perceberam isso. Não perceberam isso de uma maneira natural. Pode até ser que os pais tenham feito, tá? Mas ela não percebeu essa proteção, esse carinho, né? Esse cuidado que os pais tiveram para ele. Existem vários fatores que isso pode ter desencadeado. Por exemplo, os pais podiam estar muito ocupados e não davam atenção para as crianças, né? Então, outra situação, os pais brigavam, né? E a criança se sentia desprotegida nesse negócio. Quem é que vai me proteger nessa briga, né? Que daqui a pouco sobra para mim, né? Alguma coisa assim. Então, ela tem, por exemplo, um problema, né? Sério, ou ela fica doente, né? Ou acontece alguma coisa de ruim, né? E ninguém prestava atenção nela, né? Então, assim, ela se sentia desprotegida na infância, né? Então, para essa criança se sentir protegida, ela, na realidade, ela começa a entender que ela precisa chamar atenção. E como que ela vai chamar atenção? Tendo um problema. Então, ela precisa estar em algum apuro para alguém prestar atenção nela. Você já deve ter ouvido falar de muitas crianças que acabam ficando doentes para chamar a atenção dos pais. Você leva a criança para o médico, né, e o médico fala assim, olha, ele não tem nada, né? Ele está tudo bem com ele, né? Não aconteceu nada com ele, está bem, né? Mas o que ele faz? Ele faz isso para chamar a atenção. Ou quando a criança, já viu aquelas crianças que fazem uma malcriação para chamar a atenção dos pais, né? Ele precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção dos pais, porque ele não está tendo isso de maneira natural. Existem situações até mais graves do que essa. Por exemplo, as crianças, elas podem fingir, por exemplo, que estão doentes, elas podem fingir que estão machucadas, mas elas podem ter sofrido algum tipo de abuso sexual. E aí elas têm medo de contar aos pais, ou, se elas contam, os pais acabam não protegendo ela, né, e não cuidam dela como ele queria. Por exemplo, os pais podem não acreditar no que ela está falando. Os pais podem, inclusive, acusar a criança de ter feito, né, alguma coisa errada. E dela ter provocado, né, aquilo, e aí, muitas vezes, podem até mandar ela ficar quieta, né, para que isso não se torne um problema maior. Isso acontece em muitas famílias. Por exemplo, a mãe descobre que a filha está sendo abusada pelo pai ou por alguém. Só que ela não quer, porque ela não tem como combater isso. Então, ela, em vez de proteger a criança, porque é um absurdo isso acontecer com uma criança, né? Ela fala, não, olha, não fala nada para ninguém, fica quieta, porque senão o papai vai ficar mais bravo e não sei o quê, e aí vai acontecer um monte de coisa. Então, muitas vezes, a criança se sente, inclusive, acuada, porque ela não tem o que fazer, né? Ela tem que respeitar isso. Então, isso acontece por quê? Porque a criança, quando ela precisou de proteção, quando ela precisou de cuidado, quando ela precisou que as necessidades dela fossem atendidas, ela não teve isso dos pais. E isso provoca, no futuro, um adulto, exatamente, vai achar que ele é sempre a vítima da situação, né? Então, você tem que prestar atenção, porque muitas vezes, quando você vê um adulto, você tem que entender ele dessa maneira que eu estou falando, né? E como eu falei, são pessoas que são muito negativas, são pessoas que
parece que não estão dando certo na vida, que tudo dá errado na vida delas. E aí, quando elas crescem, né, elas crescem buscando essa proteção, esse cuidado dos pais ou de outras pessoas, né? Você conhece pessoas que já são adultas, que ainda estão na casa dos pais, ou se separaram e voltaram para a casa dos pais, e a mãe fica fazendo tudo que ele quer e não sei o quê. Então são crianças que são adultos agora, que têm essa dependência emocional. E quando você vai entender essas pessoas, isso realmente dá uma dor no coração, porque de maneira assim, consciente ou de uma maneira inconsciente, né, a percepção delas é que o único jeito delas serem olhadas, delas serem amadas, delas serem apoiadas, delas serem cuidadas, é tendo uma vida ruim, uma vida cheia de problemas. Você imaginou isso? Para eu ser amado, eu tenho que ter problema, a minha vida não pode ser boa. Olha a trava que a pessoa tem na vida dela, né? Então, no fundo, ele nem tenta fazer escolhas melhores. Por quê? Vamos analisar. Se ele fizer escolhas menores, né, ele vai se livrar dos problemas que ele tem. E a pergunta é, quem é que vai prestar atenção nele? Porque ele aprendeu quando ele era criança, que as pessoas só prestavam atenção nele quando ele estava doente, ou quando ele tinha se machucado, ou quando, né, tinha acontecido alguma coisa grave, era que as pessoas, na verdade, iam se preocupar com eles, né? Então, a chance dela ser amada é realmente tendo algum problema, para ela poder ser vista, para ela poder ser amada e até ela ser protegida. Então, isso é uma coisa horrível, né? Porque é como se você colocasse a tua vida, jogasse a tua vida na lata do lixo, né? Porque eu não posso ter nada de bom. E por isso que o coitadinho, ele precisa sempre ter alguém que vai ser o vilão, que vai ser o monstro, que vai ser a pessoa vai precisar de um problema. Ele por quê? Porque ele precisa arrumar um culpado, que não é ele, né? Ele é a vítima da história. Então, para ele se justificar naquilo que está acontecendo na vida dele, ele sempre vai colocar a culpa ou no pai, ou na mãe, ou na situação, ou em alguém da família, ou no chefe dele, ou na esposa dele, ou nos filhos que ele teve, né? Então, ele sempre vai tentar tirar a responsabilidade dele das escolhas que ele fez, que não foram, vamos dizer assim, boas escolhas. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção, porque esse é o jeito deles de buscar e receber amor. Só que é um jeito que mantém, né, as outras pessoas na dependência emocional. E aí que a gente tem, a Karina estava falando, que a gente tem que ter um alerta com isso, tá? Por quê? Porque você pode acabar virando o vilão e o monstro dessas pessoas com esse perfil. Sabe por quê? Porque você olha para o teu filho e você acha que ele é um coitadinho. E aí você começa a fazer as coisas para ele. E ele vai. Aí você está reforçando com ele, né, aquele comportamento que você não queria que ele tivesse. Então, uma das coisas que é importante é você começar a dar a responsabilidade para ele, mas adequada, na idade dele, dar a responsabilidade dele daquilo que ele pode fazer, não colocar mais do que isso, não colocar mais responsabilidade do que ele quer. Então, por exemplo, se ele já tem capacidade de levar a malinha dele da escola, deixa ele levar a malinha dele da escola. Não é você que precisa carregar a malinha dele quando ele já tem idade para carregar a malinha dele. Se ele já tem idade de sentar e fazer a tarefa, por exemplo, sozinho, ele que faça. Se ele já tem idade de arrumar a cama dele, ensine ele a arrumar a cama e passe essa responsabilidade para ele começar a assumir que as coisas que vão acontecer na vida dele são responsabilidade dele. Se ele deitar na cama e a cama não estiver arrumada, a culpa não é da mãe que não arrumou a cama, a culpa é dele, porque a responsabilidade é dele, né? Então, o cuidado, por que isso? Porque o cuidador, ele sempre vai pensar, né, sempre vai precisar de alguém que cuide dele para ele ser amado. O coitadinho, na verdade, ele acredita que ele precisa ser cuidado para que ele possa ser protegido, para que ele possa ser amado. Então, se você percebe isso, esse tipo de posicionamento do seu filho, depois nós vamos ver nos traços como isso funciona, cuidado, porque aí você está acabando, em vez de estar ajudando ele, você está prejudicando, né? E isso vai fazer com que eles, veja, eles podem ter uma dependência emocional hoje, por exemplo, com você, que é pai dele, que é mãe dele. Mas no futuro, ele vai buscar uma dependência com uma mulher, com alguém. Ele vai sempre estar dependendo dele e nunca assumindo
aquilo que ele tem que fazer para a vida. E por isso que a vida dele fica travada e não destrava. Porque ele acredita que se ele tiver sucesso, isso não vai dar motivo para ninguém amar ele, proteger ele, cuidar dele. E como ele aprendeu lá na infância, né? E para ter motivo, ele precisa ter motivos para que as pessoas possam amá-lo, protegê-lo, até cuidar dele. Então, como ele aprendeu que precisa ter problemas e dificuldades para receber amor, ele precisa que a vida dele seja difícil, que a vida dele seja complicada, que a vida dele seja problemática. Por quê? Porque alguém, né, Chapolin Colorado, alguém vai me salvar, né? Quem vai me salvar, né? Chapolin Colorado, né? Eu sou desse tempo, tá, pessoal? Por isso que eu dou esses exemplos do Chaves, não se preocupa não. Né? E ainda reforça, né, vamos dizer, esse programa de TV, né, que é um programa para criança, que a gente assiste na televisão, que a gente ouve às vezes de outras pessoas, acaba reforçando essa crença, né, esse comportamento. Reforça a crença no momento que a pessoa já tem esse traço. Então é como se ela já fosse, né? A pessoa já tem uma tendência a fazer isso, né? E aí ele começa a falar, sabe o quê? Você começa a ouvir dele assim, porque eu estou cansado, eu estou muito desamparado, nada na minha vida dá certo, né? Ó vida, ó céus, né? Ó destino. Porque ele se coloca nessa posição, né, de vítima e não consegue ver as coisas de uma outra maneira, né? Então, a vida dele pode estar toda travada e cheia de problemas, mas tem uma coisa também que é interessante, que ele percebe, né, pelo menos, porque tem pessoas que são mais ou menos assim, presta atenção, está com uma vida que é uma droga, não está nada acontecendo de bom, mas ele fala para ele mesmo, coisas assim, está tudo ruim, mas pelo menos eu tenho, né, eu estou recebendo amor aqui da minha esposa. Não, pelo menos, né, eu estou tendo um pouquinho de proteção, eu moro numa casa, né, a mulher fala, né, ele não é bem o cara que, né, ele me trata mal e tal, bom, mas pelo menos eu tenho uma casa, eu tenho uma comida, eu posso comprar de vez em quando uma roupinha, né, pelo menos aqui eu tenho um cuidado, eu estou protegida. Então, assim, a pessoa se contenta com uma coisa ruim, usando essa palavra, né, pelo menos eu tenho isso. Ele não é bom, mas pelo menos ele me dá dinheiro para comprar minhas coisas, eu faço minhas unhas. Eu não sei exatamente o que é, mas essa pessoa passa a ter essa concepção. É como se ela começasse a viver de migalhas. E migalhas para ela, é migalha, mas tá bom, pelo menos eu tenho essas migalhinhas, né? Eu me contento com menos na minha vida e acabo me acomodando com isso e vivendo nessa zona de conforto. Isso não vai fazer a gente ir para frente, né? E nem poder viver a vida de maneira plena. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre quais os traços, né, que têm mais a tendência de ter esse perfil. Mas antes disso, deixa eu explicar para você. Todos os traços, eles têm qualidades, vamos dizer assim, e têm medos, têm dores. Você pode pegar um traço e usar ele para fazer uma coisa boa para a sua vida, ou pegar esse traço e ficar usando ele para uma coisa ruim. Eu vou dar um exemplo. Você pega uma faca. Uma faca é uma faca. Ela não é nem boa nem ruim. Você pode pegar a faca e usar para fazer comida. Você pode usar a faca para ficar espetando o seu pé. E você vai sentir dor. Então, assim, não é o traço em si que vai dizer que a pessoa vai estar... É a maneira como ela usa aquela, vamos dizer assim, ferramenta que ela tem e que ela formou durante a sua infância e que Deus deu para ela. Então, isso é muito importante você entender, porque nós vamos falar de alguns traços, mas não quer dizer que porque você tenha esse traço, você tenha essa situação. Que você pode ter o traço, mas você está usando o traço, como a gente chama, no recurso. Você está usando o traço de uma forma a te dar alegria, a te dar funcionalidade, a te dar prosperidade na tua vida, e não para te dar dor, né? A gente só usa o traço para dor quando a gente não consegue resolver o problema do medo da gente. Então, nós vamos falar dos 5 traços, né? Que quem não sabe, eu vou repetir aqui. Os nomes deles não importam, não tem nada a ver com os nomes atuais. Esquizoide não é uma pessoa esquisita, tá? Esquizoide é um nome de um traço que foi dado há muito tempo atrás por um cientista, né? Nós temos o oral, né? Nós temos depois o psicopata. Também não é o psicopata, não é um cara doente, não é um cara maluco, não é isso, tá? É só o nome do traço, tá? Não tem nada a ver com ele. Você tem masoquista. O masoquista também não é um cara, né, que quer sofrer na vida, não é isso, é só o nome do traço. Depois nós temos o traço rígido. Então, esses 5 traços,
todos nós temos. Alguns com mais intensidade, alguns com menos intensidade. Dependendo, por exemplo, você tem um traço com uma intensidade maior, você vai ter uma tendência a ter uma dependência emocional maior e talvez entrar num desses perfis que a gente está falando. Beleza? Ó, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vi que alguém colocou alguma pergunta aí. Sim, tem uma pergunta da Cristiane aqui, ó, Dan. Cristiane botou assim: como fazer para explicar a essas pessoas o melhor caminho? Acho que a primeira coisa é a pessoa ter a consciência, né? Ela assistir a live, se ela não tiver, né, aqui, você mostrar a live para ela entender e perceber se ela está nesse perfil. Porque a primeira coisa é a gente reconhecer, primeiro passo, né? E assim, é o que eu entendo, né? De você reconhecer e você passar a tomar consciência daquilo que está inconsciente dentro de você. Porque a ideia da gente estar trazendo isso para vocês é exatamente para que as atitudes que estavam sendo automáticas, né, inconscientes, elas se tornem conhecidas e aí você se perceber na situação, então, vou fazer outras escolhas. No caso do coitadinho, que acha que a responsabilidade dos outros, ele começa a assumir para si a responsabilidade das coisas, não ficar esperando que as pessoas resolvam. Então, isso é uma atitude, uma escolha consciente. É você falar, não, beleza, eu tenho essa sensação devido ao que aconteceu comigo, mas a partir de agora eu vou assumir a responsabilidade da minha vida. Se ela está ruim é porque eu escolhi que ela tivesse assim, e eu vou mudar isso. Só eu posso fazer isso? Isso é muito importante que a Karina falou, tá? Aí você vai ter que ver o momento da vida da pessoa. Por exemplo, se for uma pessoa, uma criança, você vai ter que fazê-la entender, claro que sempre com muito amor, com muito carinho, você vai tentar fazê-la entender de que ela tem que assumir algumas responsabilidades. Mas você também tem que parar de querer fazer tudo para ela. Porque existe o contrário também, né? A criança está lá, a criança é esperta, ela não é tonta, né? Se tem alguém para fazer para mim, por que eu vou fazer? Ah, mãe, pai, mãe, vó. Então, assim, ela aprende isso faz parte dela, né? Ela é inteligente. Então, também, não só depende da criança, mas depende também de quem está cuidando dela. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que dar a responsabilidade para ela, a responsabilidade, como eu falei, adequada para a fase da vida dela, e cobrar dela que ela faça aquilo que é de responsabilidade dela. Por exemplo, o armário dela de roupa está bagunçado, se for uma criança. Você chega para ela e fala assim, vá arrumar o seu armário. Não é você que tem que arrumar o armário, porque você é mãe, e a sua casa tem que estar sempre arrumada, e o armário dela está bagunçado, e você vai lá e arruma o armário para ela. Então não está certo. Então, você deixa o armário bagunçar, deixa as coisas todas estar misturadas, roupa suja com roupa limpa e tal, porque vai chegar uma hora que ela vai precisar de uma roupa, e aquela roupa ou não vai estar lá, ou não vai estar limpa, ou alguma coisa assim. Então, uma das coisas que você pode fazer é isso. Começar a dar responsabilidade para as pessoas, mas também não continuar fazendo as coisas para ela, se ela já pode assumir aquela responsabilidade, tá? Por exemplo, aqui em casa, as crianças estavam de férias, né? Então, como as crianças estavam de férias, então vamos dividir a escala, né? Para lavar a louça, né? Então, uma lava na hora do almoço, outra lava na hora do jantar, estava de férias, né? É diferente de quando está na escola, que tem que chegar em casa, tem que fazer lição, e tem aula à tarde, tem super, é outra coisa. Então, desde que é possível, você vai dando a responsabilidade de acordo com a idade e de acordo com aquilo que elas podem fazer. Agora, quando a pessoa é adulta, que aí já é outra fase, e ela continua se comportando como coitadinha. Como a Karina falou, a primeira coisa é a pessoa ter consciência disso, ela perceber que a vida dela está uma desgraça, mas essa vida está uma desgraça não é por causa dos outros, mas sim por causa dela. E isso não é uma coisa que você consegue mover a pessoa também tem que perceber. Mas, o que você pode fazer? Você pode ensinar ela. Por exemplo, ela está com dificuldade em alguma área, tá? Aí você pode chegar para ela, quais são as possibilidades? O que você tem para fazer? O que você acha que você pode fazer para resolver essa situação? Porque, normalmente, a pessoa que é coitadinha, a gente diz aqui, né, se deita na rede, se deita nas cordas, né? Por quê? Porque ela sabe que alguém vai fazer para ela. Então, está tudo bem. E se você vai lá e faz, aí você quer ver uma coisa? Eu queria trazer aqui, independentemente de religião, eu queria trazer um exemplo bíblico, tá? Tem a história, né, do filho pródigo. Então, o filho pródigo pegou o dinheiro do pai, que era dele por herança, e saiu pelo mundo, e gastou todo o dinheiro. E aí a vida começou a ficar difícil, até uma hora que realmente, assim, ele estava pensando até comer a comida que ele estava dando para os pobres. Aí ele resolveu voltar para a casa dos pais. Imagina se naquele momento chega
um exército salvador da boa vontade e dá uma cesta básica para ele. Ó, tá aqui uma cesta básica. Isso acabou com todo o propósito da vida dele, porque ele tinha, são coisas que ele tem que passar. Então tem coisas que não adianta você resolver para a pessoa, né? Ah, a pessoa está chegando na hora da prova, é à noite, ela não estudou, ela não sei o quê, aí ela começa a chorar e você vai lá e vai estudar com ela. Não. Minha filha, o que está acontecendo? Por que você não estudou antes? Por que... Não, pai, mas é porque amanhã eu tenho que fazer um trabalho, eu não fiz o trabalho, eu tenho que fazer... Tá? Ué, assuma a responsabilidade de você não ter sido responsável por fazer isso. Então, veja, é nessas horas, é nas situações de conflito, é nas situações que a pessoa vai passar um apuro, que você deve realmente passar a responsabilidade para ela, para que ela perceba que se ela não fizer nada, ela vai ter que sofrer consequências daquilo que ela não fez. E que as escolhas que ela faz na vida é que vão determinar como é que é a vida dela. Teve outra pessoa e aí, quem tem o perfil bonzinho fica com pena e acaba ajudando. Nós vamos falar agora, né, nessa história Porque, assim, o bonzinho, ele casa com o coitadinho. Para quem não sabe. Ele casa com o coitadinho. Então, é uma ótima união, né? Porque o bonzinho quer fazer e o coitadinho quer receber. Então, a princípio, isso é incrível, né? Porque eles vão se dar super bem. Só que eles dois vão estar mantendo uma relação muito forte de dependência. Entendeu? E cada vez mais eles vão fazendo isso e a vida dos dois vai ficar travada. Tanto a do bonzinho, que está fazendo as coisas para que não cause problema para o coitadinho, que já tem um monte de problema, e o coitadinho que está recebendo a ajuda do bonzinho, porque ele não é culpado de nada, ele não tem culpa de nada. Então, essas são coisas que a gente vai analisar. Agora nós vamos ver, desses 5 traços que eu falei, o que é que acontece com cada um dos traços. Beleza? Então, Karina vai começar com o traço oral. Bora, Karina, vamos lá que eu vou complementando. Que como o Danilo falou, gente, os traços, eles têm, assim, existem traços que têm as tendências a determinados tipos de perfis de dependência emocional, mas não quer dizer que todo mundo que tem esses traços que eu vou falar aqui, elas são necessariamente dependentes emocionais. Não. Se a pessoa está na dor do traço, aí realmente ela pode tender para esse perfil. Mas se ela está no recurso, ou seja, se você conhece os seus traços, se você cuida deles da forma que eles precisam, atende a necessidade dele, está em um ambiente adequado, então você vai estar no recurso, ou seja, os seus traços vão estar saudáveis e você não vai estar exercendo, vivendo de uma forma dependente de dependência, nesse perfil que a gente está falando. Inclusive, Karina, é uma coisa importante a gente ressaltar para o pessoal que está ouvindo a gente. Dependendo do ambiente que você está, você pode ou não ter um desses traços. Por exemplo, você pode não ter dependência emocional no teu trabalho, mas na tua casa você tem, ou vice-versa. Então, assim, pode ser que você tenha um tipo de comportamento desse que a gente falou com uma determinada pessoa e não tenha com outra. Então, quando você tem, claro, você vai ter essa dependência em maior e menor intensidade, dependendo do ambiente, dependendo das pessoas que você convive, dependendo de uma série de circunstâncias. Mas no final, nós vamos até fazer umas perguntas para vocês poderem identificar, porque algumas vezes com determinadas pessoas você age dessa maneira, com outras você não age dessa maneira. Então nós vamos começar a perceber na nossa vida quando a gente fez isso, ou em que momentos a gente age dessa maneira com essas relações todas que a gente tem na vida. Exatamente. Então, como a gente falou mais cedo, se você não alimenta o ambiente que a pessoa convive, que não alimenta a dependência, aquele ambiente a pessoa não vai estar exercendo aquela dependência, porque ela não tem espaço. Então, é nossa responsabilidade também, né, até para a gente estar, tipo assim, tanto cuidando da gente, né, nos protegendo de ser alvo de dependentes, né? Porque é uma coisa que faz mal para os dois lados. Então, a gente buscar estar saudável para que a gente atraia pessoas saudáveis ou não permita que elas, de alguma forma, nos prejudiquem, né? Então, o primeiro passo é a gente estar saudável. Começar por nós. Por mais que a gente identifique que alguém tem dependência, o vizinho, a mãe, o pai, não importa. Comece por você. Porque você vai estar blindado ou blindada se você tiver, digamos assim, tendo esse cuidado com você. Você não vai, essa pessoa meio que não vai se estimular a estar com você, ela vai se afastar, ou ela vai se curar, ou ela vai se afastar. Então, o importante é que comece por você, certo? E um traço de caráter que tem uma tendência a ter esse perfil de dependência emocional é o traço oral.
Por quê? Porque tem como medo o medo de ser abandonado, né? Então, o traço oral, justamente, esse medo de deixarem ele, né? Tipo assim, é uma fase, a criança, né, na fase que foi formado esse traço, ela sentiu que a mãe não atendia às necessidades dele, né? A criança tem essa sensação, porque na formação dos traços, cada fase de formação, a criança sentiu medo, né, uma sensação, e o oral foi exatamente a fase que a criança sentiu que a mãe não estava atendendo a ela, de alguma forma, as necessidades que ela tinha naquela época. Né? Então, muitas vezes, essa pessoa se coloca numa posição de vítima diante da vida, né? Porque ela fica pensando, quem vai me acolher, quem vai me proteger? Né? Que é exatamente o perfil do coitadinho, né? Então, entenda que esse traço na dor, essa sensação ela vai ter por causa do oral. A pessoa, quanto mais ela tem o percentual do traço oral, mais ela vai ter essa sensação de medo de abandono, né? De querer ser acolhida, de querer ser protegida. Mas quando isso vai para uma forma doente, uma forma excessiva, né, que tá na dor traço, então ela vai para o lado da vitimismo, de ficar dependendo das pessoas, né? Se não tiver ninguém, ela não vive, tipo assim, não, né, a vida tá ruim, e aí vai para o lado realmente que vai prejudicar ela e provavelmente as pessoas que estejam perto dela. Então, tipo assim, depende muito que alguém resolva, como se fosse uma criança indefesa que precisa que alguém vá lá e faça para ela. Então, meio que fica esperando muito das pessoas, né? Então, assim, seria tão bom. Às vezes são pessoas que ficam jogando indireta, né? Ah, seria tão bom se alguém me ajudasse. Mas, assim, isso é uma forma, digamos assim, que demonstra dependência emocional. Mas a pessoa que tem um traço oral e não tem a dependência emocional, ela vai dizer, poxa, fulano, me ajude nisso. Ela vai continuar precisando da ajuda, porque a gente precisa dos outros. Mas, assim, a forma que a pessoa vai recorrer à ajuda é diferente. Ô, Danilo, me ajude com tal situação. Ô, Danilo, ô, minha mãe, me ajude com tal coisa. Então, a pessoa ela vai ser direta e vai pedir ajuda. Na dependência emocional, ela vai ficar, seria tão bom se alguém fizesse isso pra mim. Fica jogando indireta. Né? E, no final, ela quer realmente que a pessoa carregue ela no colo e ela não tenha responsabilidade, entendeu? Então, outro traço também que tem uma tendência à dependência emocional do perfil coitadinho é o traço masoquista, que é o nosso lado que tem como medo a dor de ser criticado, de ser humilhado. Então, essa pessoa, ela carrega muito peso, porque a pessoa que tem, quanto mais você tem do traço masoquista, mais você é forte, mais você tipo assim, uma pessoa resiliente, uma pessoa que aguenta, né, tanto pressão, né, carregar problema. Tem, inclusive, essa tendência de se achar responsável por carregar o problema dos outros. Então, o traço masoquista, ele faz muito, quando está na situação de dor, né, de dependência emocional, ele faz muito, tipo, carrega muito problema, carrega a família toda nas costas, os amigos, os parentes, para achar que alguém reconhecer, fala, poxa, como é que fala? Fazer muito, espera que alguém venha e carregue o peso. Fulano está tão sobrecarregado, fulano sofre tanto, vou aqui carregar para ele, sabe? Então, a pessoa, ela faz aquilo com a intenção de que alguém chegue e carregue o peso dela. Poxa, deixa eu tirar carregar para você, você está tão cansado, você é tão guerreiro, você é tão guerreira, vou aqui carregar para você. Então, ela se acaba, ou ele se acaba, que no inconsciente tem, eu quero que alguém venha me salvar, sabe? Então, assim, existe a força, né, o recurso desse traço a pessoa usar essa força para o objetivo de vida dela. Esse é o traço no recurso. Mas na dor, ele vai usar muitas vezes essa força contra ele mesmo, né? E aí tem outra coisa também, que ele faz parecer que tipo assim, quer somente ser o guerreiro, né, a pessoa arretada, né? Inclusive esse termo guerreiro, que muitas vezes a gente ouve ou fala, é um termo muito prejudicial. Não é uma coisa boa ser guerreiro. Parece, né, todo mundo fala, você é mulher guerreira, Eu digo, não me chame de guerreira, eu não sou guerreira nenhuma. Porque guerreira é exatamente essa pessoa que ela carrega pesos que não são delas. São pessoas que carregam peso muitas vezes inconscientemente, esperando que alguém reconheça, esperando aqui, pessoas que têm, passa a sensação que tem que comecei, como é que eu botei aqui? Faz ele parecer que faz muito esforço, as pessoas têm que... É meio que se fazer de vítima, poxa, eu carrego tanto, eu faço tanto, né? Me reconheçam,
né? Então, isso já é um lado, tipo assim, aquela coisa, é a característica dela, mas ela está usando para coisa errada, sabe? Ela está usando para um lado, assim, inconscientemente está esperando, está se colocando como vítima. Então, aí já mostra que tem uma dependência emocional. Então, é esse alerta aí. É você usar o seu recurso de uma forma errada, né? O recurso do masoquista é exatamente um dos, né? Que tem vários, né? Mas essa capacidade de força, de resiliência, de força emocional e física. Então, tem essas características. E o psicopata, que é um outro traço de caráter, que não é transtorno psicológico, como muitos, né? Vou ver esse nome aí, mas não é exatamente assim. O medo do psicopata, né? O psicopata, normalmente, ele não gosta de ficar devendo. Então, assim, normalmente, tipo assim, quando a pessoa está no recurso, ela pensa, tipo, vou ajudar e voltar, tipo assim, pensa sempre em fazer acordos. Pô, eu faço isso para você e você faz isso para mim, tipo assim, fica todo mundo sai ganhando. Então, é uma coisa saudável. Mas o psicopata na dor, nesse caso da dependência emocional, com o perfil coitadinho, ele usa essa situação de problema, tipo, minha vida está um problema, então, tipo assim, me ajude, mas eu sou vítima, tipo, ele se bota na situação de vítima, então a outra pessoa, quando for ajudar ela não vai ficar devendo. Tipo assim, ela vai ser ajudada e não vai ter que pagar nada, porque ela é vítima. Então, vítima precisa só ser que você faça por mim. Tipo, se eu sou vítima, então me ajude. Por quê? Porque ele não quer ficar na posição de ficar devendo. Tipo, vou me ajudar e eu vou ter que pagar depois. Então, existe o traço psicopata também, ele tem essa fuga de ser vítima, de se sentir vítima, para não ter que pagar o que fizeram por ela, no sentido de a sensação de que ficar devendo, né? Outra coisa também, a pessoa, nessa situação de dor, né, o traço psicopata, faz muita questão de fatura emocional. Não sei se vocês já ouviram esse termo de fatura emocional. Então, existe assim, tipo, eu fiz tal coisa para você, então, tipo, eu deixo você me devendo, né? Às vezes faz as coisas para o outro e depois quer cobrar, se colocando na posição de vítima, né? De que, tipo, você tem que fazer por mim, eu preciso que você faça o que eu fiz para você, né? Então, assim, é aquela pessoa que ela faz pensando depois em ficar cobrando, isso chama-se fatura emocional e é super prejudicial, né? Para que as pessoas que são cobradas, né? É uma coisa assim, que é uma dívida, é uma dívida mesmo, que você não fez acordo nenhum com a pessoa. Tipo assim, a pessoa chegou para você, vou te ajudar, mas tipo assim, ela não falou que ela quer em troca, ela não falou o que ela, se realmente, né, a intenção dela, na verdade. E aí depois vem cobrar, então isso é uma coisa que não é bom, não é saudável, né? Então é importante que, inclusive, até um alerta para todas as pessoas, porque ainda vocês não sabem quais são os traços de vocês, mas é importante que saibam. Mas pessoas que têm um traço psicopata, principalmente, quanto maior esse traço, mais esse cuidado tem que haver. É importante que tenha acordos muito, muito claros na relação. É um traço que você precisa ter muito cuidado, porque, tipo assim, existem conflitos entre os traços. Acho que é uma coisa importante a gente falar aqui. Tem traços nossos que querem muito dar as coisas, tipo assim, fazer pelos outros, ajudar, sem querer nada em troca. Tem o nosso lado assim. E tem um lado que quer fazer, mas só que precisa ter alguma coisa em troca. Então, vai ter a depender do seu percentual, vai ter esse conflito, né? Você está ajudando e sente que, eu estou fazendo tanto pelos outros e ninguém está fazendo por mim. Então, assim, porque tem esse conflito mesmo entre os traços. Então, é importante que vocês entendam quais são os seus traços para vocês lidarem com esse conflito. Porque todos eles precisam ser atendidos, todos. Tanto você ajudar e sem nada em troca, como tem a parte que você tem que ajudar e você tem que fazer acordos claros para que você não fique sentindo que está devendo ou que a pessoa está te devendo. Que tudo isso gera dores e você estando na dor, você vai colocar o outro na dor. E aí que começam os conflitos entre as pessoas. Aí que começa a mágoa, começa a decepção, começa muitas vezes a coisas ruins, né, de ofensa, enfim, de violência. Justamente começa aí. Você sentir as dores de traço que você não conhece, que você não sabe como é que lida com eles, e aí as suas dores geram dores nos outros, e fica um bocado de gente doente, e é um caos. Mas tem como resolver isso. Olha, uma coisa que é bacana que a Karine mostrou para a gente, e você vai começar a entender, é como cada traço, dentro desse perfil de dependência emocional, dentro desse perfil que a gente chama do perfil que a gente está estudando hoje, que é o perfil do coitadinho, né?
como é que ele reage, né? Então é mais ou menos assim. Se você for ver com um oral que está com essa dependência emocional e está com esse perfil, né? Ele vai falar assim, nossa, será que não tem ninguém aqui para me ajudar? Porque o oral está buscando alguém para ajudar ele, né? Se for, por exemplo, um cara masoquista, ele fala assim, olha, vocês já viram o que eu estou fazendo, o que eu estou suportando, né? E se for um psicopata, ele vai falar, olha, vocês viram o absurdo que está acontecendo comigo? Então, cada traço vai, se você prestar atenção na maneira como eles falam, o que eles falam, você vai conseguir identificar se esse traço está na dor ou não está na dor. E aí, quando você pegar, por exemplo, por exemplo, vamos falar do traço psicopata. O traço psicopata, ele no recurso, o que ele faz? Ele consegue liderar pessoas, ele é uma pessoa estratégica, ele não quer levar vantagem. Ele sabe que, por exemplo, você sabe cozinhar, o outro sabe passar roupa, o outro sabe arrumar a casa, enfim. Ele distribui as funções, ele sabe tirar o melhor de cada um para que toda a equipe, não ele, toda a equipe tenha sucesso. Mas ele é o cara que tem essa capacidade de liderar, de saber até o que cada um pode fazer. É que nem, por exemplo, você é um técnico de futebol. Aí você vai saber, não, aquele cara é legal na defesa, aquele cara é legal no ataque, aquele cara é legal na ponta. Então, é mais ou menos isso. O psicopata é mais ou menos um técnico, né, dentro de você que vai administrar essas coisas. Isso, quando você está no recurso, está ótimo. Quando você está na dor, que nem ela falou, você começa a jogar, você começa a inventar, por exemplo, o traço psicopata, começa a inventar uma dívida que você não fez. Ele começa a inventar, porque você nunca vem na minha casa. Sim, mas eu não tinha combinado com você que eu ia mais do que uma vez por mês na tua casa, né? Por exemplo, você vai visitar a tua mãe, aí tua mãe fala, você nunca vem aqui, e não sei o quê. Eu falo assim, eu estou vindo, né? Não, mas é porque vocês vêm pouco, você devia vir mais. Então, assim, de repente você vê na fala, na construção, você tem que assumir uma dívida, você é o vilão, você é o monstro, uma coisa que você nem sabia que era, né? Você não tinha nem ideia que aquilo fazia parte. Porque normalmente o coitadinho, ele fica esperando, a vida dele acontece tudo isso, e ele fica esperando que alguém venha e salve ele. Ele não faz. Porque assim, no normal, um oral, por exemplo, está precisando de ajuda, ele vai e pede ajuda. Ó, você pode me ajudar aqui? Por quê? É o normal. O oral no recurso vai querer isso. Por exemplo, outra coisa que vocês têm que entender. Quando uma criança, né, ela desenvolve o traço oral dela, não quer dizer que a mãe não atendeu ela, mas foi a percepção que ela teve. Por exemplo, a mãe pode ter atendido ela e a mãe tinha que trabalhar, não podia ficar 24 horas por dia, era uma situação que tinha. Aí ela se sente abandonada, mas assim, a mãe não podia fazer, ela tinha que trabalhar, então ela não podia ficar com a criança o tempo todo. Então, não é, muitas vezes, o que os pais fazem, mas é a percepção que a criança tem. Agora, nesses modelos, nesses perfis que nós estamos falando, o relacionamento realmente foi um relacionamento que gerou um certo conflito, né? Aí não é só a percepção da criança, aí tem também o envolvimento de como a necessidade da criança foi atendida nas diversas fases dela, tá? Então também os pais não se sintam culpados porque a criança é oral, porque a criança é psicopata, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a percepção da criança. Tanto é que você tem filhos que estão morando na mesma casa com o mesmo pai e eles têm traços diferentes. Então, na verdade, é a maneira como eles perceberam, como eles fizeram, vamos dizer assim, as escolhas, né, na vida deles. Então, para dar uma claridade nisso, não sei se tem mais pergunta. Eu vi que tinha uma pergunta, mas não sei se a gente já respondeu. Eu não tenho pergunta aqui, estou vendo aqui. Então tá bom. Bom, então vamos lá. Semana que vem, vamos falar da semana que vem? Quem nós vamos falar na semana que vem? Nosso último perfil de dependência emocional que a gente vai estar falando nas lives. Então, presta atenção. Na semana que vem, nós vamos fazer um tribunal aqui. Nós vamos achar os culpados, nós vamos julgar eles e nós vamos condenar eles. Conhece pessoas assim? Que são... elas acham culpa em tudo, elas acham todos os culpados do mundo, ela mesmo julga, ela mesma chega à conclusão das coisas. Então, semana que vem nós vamos estar num tribunal. Presta atenção, porque isso também é um dos perfis que mostra um alto grau de dependência emocional. E tudo isso que a gente está ensinando para vocês, pessoal, é para que vocês possam não depender, né? Não depender dessa maneira, possam ter uma vida livre, possam ter uma vida que você vai realizar os seus sonhos, uma vida que você vai fazer aquilo que você acha que você deve fazer e não o que os outros acham que você deve fazer. Então, para realmente você ter uma liberdade de expressão, para você ser feliz,
para você ser inteiro, para você ser completo com você mesmo. E é exatamente por causa disso que a gente está fazendo essas lives aqui, para ensinar isso para você. Beleza? E uma coisa assim que eu queria deixar claro para o pessoal é que assim não fiquem se sentindo assim mal, assim no sentido de achar inferiores ou alguma coisa porque tem um perfil desse. Porque assim, o que aconteceu na sua infância você não tem realmente culpa. Você era uma criança. Então assim, o que a gente precisa entender é que a partir de agora depende da gente, né? Então a partir de agora é reconhecer essa dificuldade, essa dependência. Fala, beleza, o que é que eu tenho que fazer agora e fazer? Pronto. Hoje nós temos o poder de escolha, de estar mudando o nosso rumo. Então, a gente usar esse poder para estar destravando a nossa vida. E fazer uma análise, porque através da análise, você vai fazer isso uma vez na tua vida, uma vez só, tá? E quando você fizer essa análise, você vai saber exatamente quais são os seus traços e o que acontece com você por causa disso. Aí fica muito mais fácil você saber como mudar as coisas quando você tem que mudar. Então, por exemplo, uma pessoa oral, ela vai entender que de vez em quando ela vai chorar e que isso faz bem para ela e que faz parte do perfil dela, que já não faz parte do perfil esquizoide. O esquizoide vai achar um absurdo a pessoa estar chorando lá. Que isso, negócio de emoção, não tem lógica nenhuma. Então, assim, você vai entender por que um filho teu age assim, por que um cônjuge, um marido, uma esposa age dessa maneira, porque a tua mãe agiu assim com você. Então, você começa a melhorar todos os seus relacionamentos. Então, busque alguém, busque algum analista. Se vocês quiserem, a gente está à disposição de vocês, mas não estamos aqui para fazer isso, nós estamos aqui para contar para vocês isso e dizer que isso é uma coisa muito importante para você fazer uma coisa na tua vida, fazer a tua vida funcionar, fazer a tua vida naquelas áreas que você quer, ela andar, acontecer, ir para frente e você se sentir bem realizado com aquilo que você está fazendo. Beleza? Então, conta com a gente, galera. Podem chamar a gente no direct se tiverem perguntas, podem mandar para a gente que a gente vai estar respondendo e dando esse direcionamento que vocês estão precisando, alguma dúvida, entender? Karina, Danilo, como é que funciona isso? Eu quero entender, eu me identifiquei com esse perfil, eu quero resolver isso, eu quero saber como é que faz, como é que vocês podem me ajudar. E aí podem procurar a gente, que a gente está aqui para isso, tá, galera? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Danilo, por mais uma vez estarmos aqui. E vamos que vamos, semana que vem tem mais. Vamos lá. Like para todos aí, tá? Gente, obrigado. E a gente se encontra na semana que vem, na última live dessa série de dependência emocional e os 5 perfis, né, que envolve a dependência emocional. Beleza? Até semana que vem. Quem quiser ver os outros vídeos, é só acessar o Instagram da Karina, tá lá, clica lá, vai para o YouTube e assiste os outros vídeos que falam um pouquinho dos outros perfis, e aí você vai entender mais de todo esse processo, tá bom? Valeu, galera. Embora que hoje é sábado, né? Amanhã é o primeiro dia da semana, tem que começar a trabalhar. Brincadeira. Tchau, gente. Um abraço para todos. Tchau, tchau.